9 horas, alguns segundos, uma vez mais. Olá, bom dia. Esta é a segunda hora do Bom Dia Açores. Manhã de quinta-feira e, como é quinta, temos connosco o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, bom dia. Bom dia, Lucélia. Tudo bem? Está tudo excelente. E contigo também? Tudo bem, graças a Deus. A semana tem passado depressa, como sempre. Nós olhamos para trás e dizemos, olha, já estamos no final da semana, praticamente. Nós que vivemos o ritmo da Igreja, no meu caso, principalmente, vê-se passar com uma rapidez extraordinária. Os domingos da Quaresma, estamos agora na Quaresma, daqui a dia já estamos na Páscoa, porque é mesmo assim, o tempo é sempre igual, a nossa forma de estar nele é que hoje em dia é diferente. Quero dar um abraço já ao António Valente. Um grande abraço para ele que está em sempre nos nossos recuperação. corações, nas nossas orações. Sempre. Quero dar um abraço também ao Sr. Bispo, que também está nas nossas orações, no nosso coração. Quero dar um abraço a todos os doentes, que tenham confiança, tenham força, acreditem na força de Deus nas suas vidas, acreditem nos médicos, acreditem que é possível sempre um amanhã melhor. Hoje falamos de transfiguração, segundo domingo da Quaresma. O texto é pequenino, como sempre, que é Marcos. Vou lê-lo. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, branquíssimas. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. É este o texto que vamos ler no próximo domingo, no segundo domingo da Quaresma. O primeiro domingo da Quaresma e o segundo são sempre o mesmo texto, todos os anos. O primeiro foi as tentações de Jesus, que nos mostram que toda a vida dele ele foi tentado, e a maior tentação de Jesus era não cumprir a vontade do Pai, desviar-se do projeto do Pai. Nós percebemos isso. Nas nossas próprias vidas também é isso, desviarmos-nos do caminho, desviarmos-nos do nosso caminho. A pessoa tem um projeto de vida, a pessoa tem um propósito, a pessoa tem um caminho. A maior tentação que nos pode aparecer na mente e no coração lá de vez em quando é a gente desviar-se, a gente pensar numa alternativa, a gente criar um outro projeto fantasioso dentro de nós e depois começar a trabalhar em função dele. Jesus também teve essas tentações na sua vida. Experimentou-as para nos dizer que ele não veio cá fingir que era ser humano. Ele experimentou tudo o que nós experimentamos, inclusive o sofrimento e a morte. Neste domingo, nós temos a transfiguração. Transfigurar-se é uma palavra, ela própria composta, como percebemos, e portanto é mudar a figura. Mudar a figura. O que é que esta transfiguração, como ensinamento, nos quer dar? Nós temos que recuar um pedacinho, uns versículos atrás, para perceber a transfiguração. É que Jesus, estamos no capítulo 9 de Marcos, Jesus tinha anunciado aos discípulos que já estavam a caminho de Jerusalém, tinha anunciado o que é que lhes esperava em Jerusalém. Eles não contavam que, ao irem para Jerusalém, iam assistir à morte do seu mestre. Eles contavam, na cabeça dos apóstolos, havia um outro projeto, um outro sonho, uma outra lógica, que era, meteram-se com Jesus porque achavam que ele ia ser o rei de Israel, mas aqui na terra. Ia destornar os romanos, que naquela altura tinham tomado a Palestina, e portanto os judeus estavam dominados pelos romanos. Eles achavam que Jesus ia ser um rei que, à lei da bala, à lei da espada, naquela altura, com a guerra. E está muito bem claro em Pedro e em Judas. Judas também achava bem isso. E então achavam que Jesus
caminhava para Jerusalém, não era para morrer, era para ser o rei de Israel, o rei dos judeus. E sendo o rei dos judeus aqui na terra, os apóstolos, é natural que dentro deles houvesse este orgulhozito de que eles iriam fazer parte dessa governação, iriam ser os ministros principais desse reino que Jesus iria instaurar na terra. Quando Jesus lhes diz que eles caminham para Jerusalém, mas que é para morrer, para sofrer muito, vai ser preso, vai sofrer e vai morrer. É claro que na cabeça dos apóstolos dá-se aqui um terremoto. Isto é um terremoto autêntico. Imagina que tu tens um projeto, ou que metes-te com uma pessoa com esta finalidade e afinal a coisa é completamente diferente. Isto causou um grande terremoto no grupo dos 12, nos seguidores de Jesus, que era mais do que 12 já, nos seguidores de Jesus causou uma confusão muito grande, e o próprio Pedro é o porta-voz dessa confusão, desse terremoto que aconteceu quando Jesus lhes anunciou a morte. Pedro, o que é que diz quando, antes deste texto, há uma conversa entre Pedro e Jesus? Jesus tinha acabado de dizer que vai morrer, que vai ser entregue e vai morrer, e Pedro chama Jesus à parte, e com o estilo de Pedro que a gente conhece, que o Evangelho vai descrever num pedacinho, uma certa mania que ele tinha, um certo convencimento, a dizer: Senhor, não, tu vais para Jerusalém, mas a gente não vai deixar que isso aconteça, nada disso. Eu estou aqui para te defender até ao fim, isso não vai acontecer. Não é esse o caminho que a gente quer para ti. O que é que Jesus lhe diz? Diz uma das coisas que para mim são mais difíceis de ouvir vindo da boca de Jesus no Evangelho. Jesus chama Pedro Satanás e diz assim: tu estás a ser o demónio para mim, estás-me a tentar desviar do meu caminho, vai-te da minha frente, Satanás. Jesus diz isso a Pedro. Ora, está aqui a ver-se a lógica de Pedro. Na cabeça de Pedro havia uma ideia de Messias, uma ideia que ele tinha para Jesus, que não era aquela que estava na cabeça de Jesus. Pedro, no fundo, estava a tentar, isso é uma das tentações que nós temos na nossa relação com Deus. Pedro estava a tentar convencer, quase que a dizer a Jesus: tu não estás bem certo nesse caminho, isso não é melhor para ti, a gente vai arranjar um caminho melhor do que esse. Estava a tentar desviá-lo do caminho, quase dizer a ele que estava enganado. E Jesus diz: vai-te da minha frente, Satanás, tu queres-me desviar do caminho de Deus, queres-me desviar do caminho do Pai. Eu assumi esta missão para mim, eu quero isto para mim. Ora, depois deste diálogo, Jesus percebeu que o ambiente entre eles estava pesadíssimo. É natural, não é? Eles ainda tentaram perceber, mandaram Pedro para convencer Jesus que não se fosse aquele o caminho que ele seguisse. E, vendo que Jesus estava convencidíssimo que era aquilo que queria para si, eles ficaram, de facto, numa confusão, num turbilhão de ideias terrível, numa desorientação total. Continuamos com este homem, não continuamos com este homem? Vamos ser seguidores de um morto? A gente vai para Jerusalém, somos seguidores de um homem que vai morrer, então vamos seguir o quê? Quem? Se ele vai morrer. E até se calhar pensam: vamos ter a mesma sorte, vamos pelo mesmo caminho. Esse era um dos problemas mais importantes dos apóstolos, é que se acontecer isso com eles, vai acontecer connosco também. Se nós somos seguidores deles, vão nos identificar. O próprio Pedro, lembras-te naquele texto da paixão, quando dizem a um grupo de pessoas: Jesus já tinha sido preso, e quando dizem a Pedro: tu também fazes parte do grupo dele, que eu vivo com ele, o que é que ele diz 3 vezes? Eu não faço parte. Renegou 3 vezes. Medroso como a tudo. Ele era muito medroso, Pedro, era um coração apaixonado por Jesus, mas era muito medroso. Ele estava a ver que lhe ia acontecer o mesmo se ele declarasse que era também do grupo dele. Às tantas era já preso ali, sabendo que era um dos cabecilhas. Portanto, isto causou muita confusão na cabeça dos apóstolos. Jesus não queria seguidores confusos, desorientados, desnorteados, sem rumo, sem sentido. Jesus não queria isso para eles. Então o que é que Jesus faz na Transfiguração? Jesus mostra-lhes o último episódio. É como se a gente estivesse a ver uma novela, tivéssemos a ver um filme, uma série, e já víssemos o último episódio. Então a gente passa a ver a novela justificando tudo o que vai acontecer, porque já sabemos o último episódio. Jesus o que faz é mostrar-lhes que a morte não é o fim. Ele vai ressuscitar. A Transfiguração é como que se fosse uma ressurreição antecipada. Mostrar-lhe que ele precisa seguir este caminho, mas que o resultado final vai ser este. Não é um resultado de desastre e de derrota, mas é um resultado de vitória. Portanto, ele tem que seguir este caminho. E ver quem é que ele levou consigo. Os 3 cabecilhas, o grupo mais restrito, mas que estes eram suficientes para convencer os outros depois. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, que era um grupinho que estava sempre nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Esta transfiguração foi para mostrar a eles que, quando se vê o fim, em
tudo se encaixa no seu lugar, tudo se encaixa. Ontem disseram uma expressão muito interessante a respeito de uma pessoa que morreu de uma forma assim muito estranha, e disseram-me: o céu põe tudo no seu lugar. O céu põe tudo no seu lugar. Ou seja, há coisas que a gente não entende, porque estamos a caminho ainda. A gente não sabe o amanhã, a gente não sabe certas coisas porque é que nos aconteceram. Mas à medida que a gente vai crescendo na idade, vai amadurecendo, vai olhando para trás e vai percebendo muitas das coisas que nos aconteceram. Aquilo afinal teve sentido, aquilo teve razão de acontecer, aquilo justificou-se, aquilo fez com que eu fosse agora assim. Portanto, as coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando. Quando nos entregam um puzzle dentro do seu caixote, aquelas peças todas ali desmanteladas, aquilo tudo desorientado, a gente não vê o que é que vai sair dali. Mas quando a gente começa a encaixar as pecinhas, começa a ver figuras, começa a ver paisagens, começa a ver rostos, começa a entender que aquilo tem tudo um significado. A nossa vida é como um puzzle. Tudo o que nos acontece tem um sentido, tem um significado. Mesmo aquelas coisas que a gente na hora não percebe, mesmo aquelas coisas que na hora nos fazem sofrer terrivelmente, mesmo aquelas coisas que a gente queria fugir delas, que não nos tivessem acontecido, tudo tem um significado. A nossa vida é processual, tudo tem o seu significado, tudo tem o seu sentido. Basta que a gente ponha um pedacinho de céu na nossa vida. Ou seja, basta que a gente ponha já antecipadamente aquilo que será o nosso fim. E o nosso fim é o êxito com Deus. As vidas não caminham para o fracasso, caminham para o êxito. A vida de Jesus não foi um fracasso, foi um êxito. A cruz pareceu um fracasso, a cruz. Os inimigos parece que venceram, acabaram com aquele homem. Mas logo a seguir, no dia a seguir, já os discípulos, estavam a dizer: ele não está morto, ele ressuscitou. Foi uma dor de cabeça terrível para os inimigos de Jesus. Porque o problema foi pior ainda. É que a coisa nunca mais parou. Ainda estamos aqui a falar disso, estás a ver? Ele nunca mais parou. Eles mataram, pensando que acabavam com o problema, mas foi muito mais. Nunca mais acabou. Portanto, a vida, tudo se encaixa, tudo tem sentido. Eu digo isso muitas vezes às pessoas: Sr. Padre, porque é que isto me aconteceu? Não encontras agora, não descobres agora, vais encontrar com certeza um sentido para isso. Mesmo que não seja nesta dimensão da tua vida, um dia vais perceber. Eu acredito que um dia a gente vai olhar para a nossa vida e vê-la como um filme lindíssimo, muito bem construído, e ver por detrás desse filme sempre uma mão, uma sombra. Diz o Evangelho: eles foram cobertos com a sombra de Deus. Estavam cheios de medo, mas foram cobertos com a sombra de Deus e acalmaram. Ficaram serenos, ficaram felizes. Há sempre uma mão que nos conduz. Há sempre uma mão que nos conduz. E a gente tem que olhar para tudo o que nos acontece desta forma, com a serenidade de quem confia. Este é o meu filho muito amado, escutei. É uma expressão que está aqui. A gente tem que olhar para a vida com a serenidade de quem confia. Eu não posso estar constantemente a pôr as mãos à cabeça como se não tivesse aprendido a lição do ontem da minha vida. Ontem tive uma desgraça. Aconteceu uma coisa que eu não contava com ela. Eu pus as mãos à cabeça. Mas depois a coisa passou. Eu cresci um bocadinho com ela. Foi uma grande lição para a minha vida. Eu não posso ter memória curta. Acontece-me hoje outra desgraça. Eu vou outra vez pôr as mãos à cabeça e começar o mesmo processo. Não, eu vou dizer assim: isto vai-me dar uma lição boa, eu tenho que estar atento para a lição. Temos que olhar para as coisas como gente que aprendeu a lição anterior. A vida é feita destes altos e baixos constantes. É feita dos sofrimentos e das alegrias. A gente sai de uma situação difícil, começa a respirar fundo, mas tem que estar preparado porque a seguir vai vir outra. Mas é mesmo assim a vida. Eu não posso reagir a cada situação que a vida me dá como se fosse a primeira vez que aquilo me estivesse acontecendo. Ou como se fosse só a mim que estivesse a acontecer. Acontece a todos. Os apóstolos, depois da transfiguração, passaram a ter uma atitude completamente diferente. Eles perceberam, afinal, o caminho de Jesus, o percurso que ele estava a fazer, era o caminho que o ia levar, não era à morte apenas, era à morte e ressurreição. Nós não somos seguidores de um morto, somos seguidores de um morto que ressuscitou, que está vivo, que está connosco. Ele não está aqui. Nós somos a religião do túmulo vazio. Ele não está aqui, disse os anjos às mulheres. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não é uma questão física de se ver com os olhos, mas é uma questão de fé. E a fé, de facto, é que move as montanhas das dificuldades que existem nas nossas vidas. É com a fé que a gente move essas montanhas. Por isso, este Evangelho é um grande apelo a que a gente olhe para a nossa vida e ponha sempre um pedacinho de céu nela. Ou seja, veja sempre o episódio final. E o episódio final vai ser sempre um sucesso. Mesmo que aparentemente seja a morte, é um sucesso. Deus não se mete em obras para fracassar. Deus não se mete connosco
para o fracasso, mete-se connosco para o sucesso. E Ele está na nossa vida. Mas nós afinal não somos apenas humanos. Como é que nós conseguimos ir para o último episódio? A gente já põe o último episódio da nossa vida porque a gente já sabe qual é o último episódio, através do último episódio da vida de Jesus. Se eu for fiel, qual foi o último episódio da vida de Jesus? Não foi a morte, foi a ressurreição. Essa ressurreição não é depois de eu morrer, eu tenho que pôr essa luz da ressurreição em todos os recantos da minha vida. É como se eu entrasse numa sala e ligasse o interruptor e a luz acende. A sala estava escura. A luz da ressurreição de Jesus não é para dizer assim, eu agora tenho que sofrer, eu agora tenho que aceitar tudo o que me acontece, quase como se fosse com resignação, porque eu sei que um dia vou ressuscitar. Não! O último episódio da vida de Jesus, que é a ressurreição, já tem que iluminar todos os episódios da minha vida para me dizer, este episódio vai ter sentido. Se não estás a ver ainda, vais vê-lo, ele vai ter um sentido na tua vida. Vive-o intensamente. Uma das coisas que a gente tem tendência é para fugir dos sofrimentos ou então para resolver rapidamente um sofrimento. Como, que me dera passar esta situação. Ou então tentar camuflar a dor com outras coisas. Com outras coisas, fugir da dor. Tu estás com um problema gravíssimo no casamento, vamos fazer uma viagem. As novelas às vezes sugerem isso. Estamos com um problema grave na vida, vamos meter outra coisa para fingir. Por amor de Deus, não há viagens que resolvam. Aquilo fica só guardado ali à espera. Fica na gaveta à espera. Virou de cima outra vez, não é? Portanto, todas as coisas que nos acontecem terão sentido. São iluminados pelo último episódio da vida de Jesus. Isso é que é ter fé. A fé é uma dimensão, é uma luzinha especial que ilumina todos os recantos das coisas que me acontecem. E fazem-me entendê-los e vê-los de uma forma diferente. Jesus, os momentos mais importantes da sua vida, ele não os vivia na planície, cá em baixo. Vivia-os no monte. Ou seja, nós precisamos muitas vezes subir ao monte, que é... o subir ao monte na Bíblia significa estar próximo de Deus. Quando a gente coloca Deus em todas as situações que nos acontecem, as coisas transfiguram-se. É a mesma expressão, é transfigurar-se. Mudam de figura. Mesmo que seja um drama, mesmo que seja uma situação, as coisas têm um outro significado. Porque a vida é processual. Eu não sou só esta coisa que me está acontecendo agora. Eu sou tudo o meu passado, vou ser ainda o meu futuro, e este momento culmina o meu passado, é uma consequência de tudo o meu passado, mas também este momento vai-me ajudar no meu futuro, conforme a lição que ia tirar dele. Vai-me ajudar imenso no meu futuro. Se a gente não tirar as lições certas dos momentos que a vida nos dá, sejam bons ou menos bons, há uma expressão muito interessante que se diz que é: o universo conspira a nosso favor. Ou seja, se eu não tirei a lição certa desta situação que a vida me trouxe, a vida, o universo, vai-me obrigar a viver muitas situações iguais para que eu tire a lição certa, porque eu vim a este mundo para crescer e para aprender. Eu tenho que tirar a lição certa daquela situação. Se eu não tirar a lição certa, vai-me acontecer situações idênticas para que eu tire a lição certa. Isso é para o meu bem. É para o meu bem que as coisas acontecem. Eu é que às vezes vejo com os olhos sempre, os olhos que não têm a luz, os olhos que não têm essa fé. E este Evangelho hoje ajuda-nos nesse sentido. Somos humanos, não vemos amanhã. Há muita gente que olha para as coisas assim. Não sei o que é que me vai acontecer, eu só sei que este momento não é nada bom para mim. Criatura, vê isso noutra perspectiva. É só questão de perspectivar a vida. Tudo depende da maneira como... É a tal história do copo está meio vazio ou está meio cheio. Depende do pessimismo ou do otimismo que eu tenho perante as situações. Depende. Eu acho que nós vivemos num mundo, neste momento, em que é muito difícil esta linguagem. É muito difícil sermos otimistas. É, muito. Eu digo-te uma coisa, eu estou constantemente sem saber o que é que vai ser dessa história do Estado Islâmico. Eles agora já vão em 140. Isto é uma coisa... Entraram por aquelas aldeias dentro, raptaram entre eles mulheres, os cristãos e crianças. Estão de novo a ser perseguidos como foram no início do cristianismo. Infelizmente nós, sem querermos ser pessimistas, acho que já conseguimos adivinhar o futuro o que é que vai acontecer. Que a gente vê pelo que aconteceu aos outros. Aquela gente não renegando a sua fé. Começou por 90, acho que já vai em 140 e acho que não vão ficar por aí. O mundo... qual é a lição que a gente tem que tirar do Estado Islâmico? É que não pode ser com os aviãozinhos agora irem lá bombardear aqui e ali sem saber bem o que é que estão bombardeando. Isto tem que haver uma união mundial contra essa situação. O
os próprios islâmicos, os próprios muçulmanos, gente de fé e que a sua religião não é nada disto, também estão preocupados com isto. Também estão preocupados com isto. Portanto, nós não podemos olhar para aquilo e dizer há de ser o que Deus quiser. Não se pode dizer há de ser o que Deus quiser. A gente tem que fazer a nossa parte. O mundo tem que fazer a sua parte. Os governantes têm que fazer a sua parte. Isto tem que haver a gente já... As guerras fracassaram no Iraque, fracassaram no Afeganistão, as guerras fracassaram, a gente sabe. Agora, mas tem que haver uma solução para isto. A guerra já é um fracasso. Já é um fracasso. Quando se recorre à guerra, já é um fracasso. Agora, esta gente não dialoga. Como é que a gente entra em contato com esta gente? Como é que se consegue entrar em contato com esta gente? O mundo tem que se unir e tentar resolver isto. Eles agora também querem matar o Papa. Pois é. Querem matar o Papa. Já anunciaram isso. Querem matar o Papa. Ou seja, este mundo... Onde vai parar? Não tem sinais que nos levem ao otimismo. Mas quando eu meto Deus na história, eu olho para trás... para toda a história da humanidade e percebo que a história da humanidade sempre teve momentos dramáticos. Sempre teve. Os cristãos estão sendo perseguidos agora. Eles foram mortos aos milhares no início do cristianismo. Aos milhares. Os imperadores fanáticos e doentes que houveram nos primeiros 3 séculos do cristianismo mataram milhares e milhares de cristãos por dar cá esta palha, por razões estúpidas, alegavam razões muito... Portanto, isto já aconteceu. O que estamos a viver agora já aconteceu. Virá a acontecer às tantas. O que é que uma das lições que eu tiro é que os homens não aprendem as lições da história. Nós estamos a aprender as lições da história. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que foi que me enviaram por mensagem, mas que eu acho que tem todo o sentido. Em que diz que, de facto, o Padre Vítor está a falar muito bem, mas é difícil fazer o que diz. O que é que fazemos numa situação como esta? Ok, do Estado Islâmico. Não nos compete a nós, diretamente a mim ou a ti, resolver o problema do Estado Islâmico. Isso é uma coisa que implica os governantes do mundo, as Nações Unidas, essa parte do Estado Islâmico. Agora, na minha vida pessoal, a forma como eu vou gerir a minha vida pessoal, aí eu tenho uma palavra a dizer. Perante as coisas que me acontecem, eu aí posso conduzir a minha vida para o fracasso ou para o êxito conforme as lições que vou tirando daquilo que me acontece. Cada um na nossa vida pessoal tem voz ativa, tem uma palavra a dizer, tem uma coisa a dizer naquilo que acontece à sua vida. Eu não posso ser vítima da minha vida. Eu não posso ser vítima das minhas situações. Eu tenho que ser o protagonista da minha vida. Eu não posso estar numa plateia a assistir os outros orientarem a minha vida. Eu sou o autor principal da minha vida. Nós somos os atores principais da nossa vida. Nós é que podemos pôr sal ou tirar sal à nossa vida. Nós é que podemos dar sentido ou tirar sentido às coisas que acontecem à nossa vida. Há situações que acontecem, as mesmas situações a muitas pessoas e umas pessoas saem daquelas situações muito fortalecidos, renovados, quase como começar de novo. E outros saem derrotados, pessimistas, abatidos. Portanto, foi os ingredientes que colocaram naquela situação para tentar sair dela é que dirá se eu quero ser um vencedor ou um vencido na minha vida, se quero ser uma vítima ou se quero ser o autor principal da minha vida. Isso é nos momentos que acontecem, como eu disse, acontece uma situação, eu saí dela, espero que tenha aprendido a lição. Vai acontecer uma próxima situação idêntica. Eu vou ter as mesmas reações. Não pode ser. Já aprendi uma lição. Eu tenho que dizer assim, isto é mais uma batalha. Que eu vou ultrapassar. É a tal história. A gente entra nas batalhas como vencedores ou como vencidos e vencemos ou não as batalhas. Eu acho que é importante nós percebermos isso. Eu tenho um chefe, o meu patrão, o meu bispo, é um homem com uma fé inabalável. A gente fala com ele neste momento e ele é que nos dá lições de fé e de confiança. Ele é que nos dá. Quando ele se calhar precisaria, porque está fragilizado e precisaria que outros lhe dessem palavras, ele é que... Neste momento veio ao de cima a fé dele, no momento de fragilidade do seu corpo. Estás a ver? Portanto, isso tudo depende da forma como reagimos às situações. As pessoas ficam abaladíssimas quando acontece uma situação de doença ou coisa. Não digo que ele não esteja abalado, não digo que ele esteja... Mas está com uma fé, que é sempre um dom muito especial. Aliás, não é por acaso que ele é bispo. Os bispos têm que ter uma fé inabalável.
uma confiança total em Deus. O nosso bispo é nosso bispo quase há 20 anos, e uma das expressões que eu ouvi nele mais vezes, em momentos difíceis que a nossa diocese viveu com ele cá, nós sabemos alguns deles, foi esta: nós estamos nas mãos de Deus e estamos em boas mãos, façamos a nossa parte. Eu sempre ouvi isto nele. Às vezes dizia isto com o coração a sangrar, porque o momento não era fácil, mas dizia isto sempre. Ou numa missa, ou numa reunião, ou num encontro que a gente tivesse, numa formação, este senhor bispo sempre assim. Portanto, tudo depende da maneira como a gente encara as situações da vida. Há pessoas que se vitimizam antes das coisas acontecerem já. Há pessoas que se vão abaixo antes da coisa acontecer ainda. Há pessoas que também, a partir da situação que lhes aconteceu, a gente dá-lhes lições, a gente diz a atitude correta que devem ter, e as pessoas não querem aprender. As querem às vezes ser vítimas para ter quase como que tenham compaixão dela. Há pessoas que têm falta de contágio de emoções, talvez, e que quando acontece uma situação difícil, quer que toda a gente tenha pena dela. E a gente diz, uma das formas de sair disso é isto e isto e isto. E não estou dizendo isto de cor, porque também já vivi essa experiência e sei que sei melhor dessa forma. E as pessoas não querem ouvir, querem ficar em baixo, querem ficar abatidas, querem ficar revoltadas contra Deus. Parabéns para elas. Há pessoas que a gente diz, Deus não tem nada a ver com isso, não foi Deus que te deu isso, faz parte da fragilidade do mundo, faz parte de um corpo finito que tu tens. O nosso corpo tem prazo de validade. A gente acaba de dizer uma lição de vida, porque também já foi, essa lição de vida também já serviu para nós, e a pessoa no fim diz assim, mas porque é que estou muito zangada com o Nosso Senhor, porque o Nosso Senhor me fez isto? Oh criatura, depois de ouvires o que eu viste ainda dizes a mesma coisa. Não é Nosso Senhor que faz essas coisas, é a vida. É a vida. A vida é mesmo assim neste mundo. Não esqueçamos, a nossa vida é um êxito. Tudo o que acontece caminha para o êxito. Há pessoas que gostam imenso de ver novelas. Vejam o que é que acontece aos maus da fita sempre no fim da novela. E o que é que acontece aos bons da fita? O que é que acontece aos bons da fita? Os bons da fita mantiveram-se bons de princípio até ao fim. Não mudaram de sentimentos, não mudaram de atitudes, não se vingaram, não pagaram na mesma moeda. Aprenderam as lições. Feliz. Não é isso. Eu não acredito que haja bons e maus. Eu acredito que dentro de nós existe bondade e maldade, em cada ser humano. Cada pessoa consegue ter essas duas dimensões. As duas fases da moeda. O bom e o menos bom. Não, portanto, não há os bons e os maus. Mas as novelas ensinam pelo menos isso. Os filmes, as coisas. Os maus da fita, que insistem no mal, mesmo que alguém lhes faça bem, esses vão acabar no fracasso. Acabam no fracasso. Ou morrem, ou são presos, ou têm um desastre. Alguma coisa acontece. Ou perdem a pessoa que amam. Qualquer coisa acontece. Os bons da fita se mantêm fiéis aos seus valores, se não mudam de atitude só porque o outro foi mau com eles, também são maus com os outros. Não. O bom da fita que se mantém sempre fiel a si próprio, independentemente daquilo que lhe façam, no fim, caminha para o êxito. Caminha para o êxito. Nós não somos Marias entrevaianas, nós não somos carneirinhos, não temos que fazer forçosamente como os outros, que às vezes fazem escolhas erradas, fazer como eles, não. A gente tem que aprender com aqueles que diante das catástrofes sabem manter o otimismo, a confiança, a serenidade. Esses é que nos devem ensinar. Eu não posso dizer, não há ninguém no mundo que não reaja de uma forma má a uma desgraça que lhe aconteça. Eu digo assim, desculpe, há gente que sabe reagir às situações de formas diferentes. E é com esses que eu tenho que aprender. Como é que Jesus reagiu à sua tragédia? Com a serenidade, não mudou um milímetro do seu coração, não mudou as suas palavras, não mudou os seus sentimentos. E qual foi o final? Foi o êxito. Há muita gente, não é só Jesus que a gente depois diz que ele era filho de Deus. Há muita gente que reage às situações de uma forma que é exemplar para nós. É exemplar. E é com isso que a gente tem que aprender. E ter a humildade de perguntar, olha, como é que tu reagiste a essa situação na tua vida? Eu estou a viver uma igual agora. E a pessoa vai lhe dizer. E depois não venham com a história, como é que consegues? Como é que consegues? É experimentando, vai fazendo. Vai fazendo. Tem que ser. É que não é fácil, mas é esse o caminho certo. É aprendermos com os bons, aprendermos com os que venceram, aprendermos com os que souberam superar, não é aprender com aqueles que se foram abaixo à primeira, aqueles que desistem, aqueles que... Não pode ser, não é? Não só modelo. A vida sempre teve modelos. Os santos são modelos para nós nesse sentido. Como é que eles reagiram às situações? Vamos ler as histórias deles, das vidas deles, e vamos ver como é que eles venceram. Tiveram todos êxito.
Os santos conseguiram? Mas muitas vezes foram mortos, percebes? Acabaram mortos. Mas para eles não foi um fracasso. Isso não era um fracasso, era porque Porquê é que foram mortos? Porque perguntaram-lhes assim: ou negas Jesus ou és morto? E eles queriam manter a sua fé até ao fim, não negaram Jesus e foram mortos. Para muita gente isso é um fracasso. Para eles foi um êxito. Percebes? Aquilo que a gente às vezes põe como êxito neste mundo nem sempre é o êxito. Pode ser um fracasso futuro ou um fracasso aparente. Antes de passarmos à agenda, quero mandar um beijinho para a Rosita, que está connosco. Rosita, e que tem contribuído também com... Muitos parabéns, está Rosita. Em pensamento connosco. Estás na parede, sempre atenta. Muitos parabéns. Ela um dia tem que vir a Santa Maria, não é? Ainda vai vir. Vai vir. É. Convite está feito. E depois vai ter que vir aqui à rádio ver-nos. Muito bem. Então vamos à agenda. Hoje temos via sacra às 18 horas na Matriz, missa às 18h30. Amanhã há missa com os idosos em Santo António, na sede de Salvaterra, em Santo Espírito, às 3h30. No sábado, este fim de semana as missas têm um horário diferente. O Padre Rui ainda está na Romaria, não conseguimos, porque é tempo de Quaresma, também é difícil, não conseguimos um outro sacerdote para vir substituir neste fim de semana. Então temos missas no sábado, às 18 horas no aeroporto e às 19 horas em Almagreira. Depois, no domingo, eu faço a missa 10 horas na Matriz, 11 horas São Pedro, 12 horas Santa Bárbara, 13 horas Santo Espírito. E no domingo, porque é o primeiro domingo do mês, temos a adoração ao Santíssimo às 16 horas na capela do aeroporto. 16 horas, adoração ao Santíssimo. Na semana que vem, nós temos, como é a primeira semana do mês, temos reuniões de catequistas. Recordo que a reunião da segunda-feira de Almagreira, porque alguns catequistas não vão poder estar presentes, fica adiada para a outra semana. Portanto, na segunda-feira agora não haverá reunião de catequistas em Almagreira. Teremos a adoração ao Santíssimo às 17 horas e missa às 18. Depois, na terça-feira, temos a adoração ao Santíssimo também em São Pedro. Temos esta semana temos a festa das crianças do 3º ano da catequese. Eles fazem 2 festas no seu ano de catequese. A primeira festa é a festa do perdão, a festa da confissão. Depois, um mês depois, fazem a festa da primeira comunhão. Esta semana temos as festas do 3º ano da catequese, festas do perdão, às 18 horas nas respectivas igrejas. Recordo que no sábado, de sábado agora a 8 dias, próxima semana volto a lembrar isso, mas é para lembrar aos pais. Haverá das crianças da Matriz e das crianças do aeroporto, a festa do perdão será às 10h30 na Matriz, no outro sábado agora a 8 dias. Eu recordo que há reunião de catequistas esta semana nas paróquias, portanto faço sempre um apelo aos catequistas. Os catequistas, o trabalho deles é um trabalho interessantíssimo, importantíssimo, anunciar Jesus às novas gerações, mas ninguém dá do que não tem. Nós precisamos de formação para depois também podermos formar os outros. As reuniões de catequistas acontecem sempre na primeira semana do mês. Faço um apelo aos catequistas, é uma vez por mês apenas. Tire um tempinho das vossas vidas para aos catequistas para estarem na reunião. E não esqueçamos pôr um pedacinho de céu e de Deus sempre nas nossas vidas, que vai eliminar tudo o que nos acontece, e vamos ver as coisas com um olhar diferente. Um olhar que é um olhar de confiança, um olhar de serenidade. Porquê? Porque temos Deus que é maior que os nossos problemas. Um bom dia para todos, bom dia para ti, continuação de um bom trabalho. Obrigada, e hoje fico aqui com esta frase: a nossa vida é um êxito, nós caminhamos para o êxito. É. Muito obrigada, Padre Vítor.